Olá, turma. Dando continuidade às nossas aulas, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre o lucro real. Na aula passada, na aula síncrona, eu falei sobre o lucro presumido e eu fiquei de gravar para vocês uma aula sobre o lucro real. Lembrando, pessoal, esse vídeo que eu estou gravando hoje, o foco dele é mais na turma de administração pública e gestão social, né? Então, é algo mais, eu vou falar de forma geral sobre o lucro real, né? Para que eles tenham o conceito, para que vocês tenham o conceito do lucro real de forma geral, né? De forma ampla, vocês conheçam um pouco do lucro real. Caso vocês queiram mais detalhes sobre o lucro real, nós poderemos gravar uma videoaula mais detalhada, né, com mais informações, porque tem muita informação aí sobre o lucro real. Aqui eu vou, é uma introdução ao lucro real. Bem, pessoal, vamos lá. Falando um pouco de lucro real, vamos iniciar com o conceito de lucro real. O que é o lucro real? O lucro real nada mais é do que o lucro líquido de uma empresa apurado na escrituração, né, na escrituração contábil, com observância das normas da legislação, né, da legislação comercial, ajustados no livro de apuração do lucro real, no LALU. O LALU hoje, pessoal, ele não é mais um livro isolado, um livro que a gente faz independente como antigamente, né? Já há um bom tempo, o LALU ele está dentro da nossa ECF, que é a nossa escrituração contábil fiscal, que é uma obrigação acessória que a gente transmite para o governo. Então, o lucro real, na realidade, é o lucro apurado na escrituração contábil após feito os ajustes lá na nossa ECF através do LALU. Então, lá na ECF, né, a gente coloca as adições e as exclusões e compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária. O que é isso? Eu apuro o lucro na minha contabilidade, depois que eu apuro o lucro para me conhecer o lucro real, eu faço os ajustes. Eu faço as adições, as exclusões ou compensações que estão prescritas na legislação. Isso, pessoal, esse conceito eu trago lá do artigo 247, 249, 250 do Regulamento de Imposto de Renda. O que são essas adições, essas exclusões, essas compensações? Vamos lá. De forma geral, as adições, elas são, eu tenho que adicionar aquele valor do lucro contábil alguma despesa ou algo que diminuiu do meu cálculo lá para me chegar, lá na minha DRE estava diminuindo, né? Diminuiu o valor do meu lucro. Então, eu tenho que ajustar isso. Se essa despesa for uma despesa não dedutível, ou seja, que não pode diminuir a base de cálculo para efeito de cálculo do lucro real, eu tenho que adicionar ela, eu tenho que fazer esse ajuste. Ou se for uma receita, por exemplo, que está lá, uma receita que era proveniente de uma receita que ela não é tributada pelo imposto de renda e pela contribuição social. Por algum motivo ela não iria tributar, então eu teria que excluir essa receita lá do valor do lucro. Vou dar um exemplo aqui bem simplista para que vocês entendam melhor. Vamos dizer aqui que lá na minha DRE, demonstração do resultado do exercício, eu encontrei o lucro líquido que eu apurei lá na DRE, lá nas demonstrações contábeis, foi de 70 mil. Estou dando um exemplo aqui hipotético, criando valores, né? Vamos dizer que desses 70 mil aqui, a DRE lá você fez bem, eu estou falando aqui bem, de forma bem simplista, mas lá na DRE vocês colocaram lá receita e diminuíram lá as despesas, né? E aí vocês encontraram o lucro ou prejuízo.
Vamos dizer que dentro dessas despesas aqui, que foram utilizadas para apuração da DRE, tinha, por exemplo, uma despesa que é não dedutível, multas de trânsito. Vamos dizer que tinha lá multas de trânsito, a empresa pagou 5 mil reais de multa de trânsito. Então, se eu fiz lá a minha DRE, aqui na contabilidade está o valor do lucro, né? O lucro líquido lá que eu encontrei na contabilidade. Esse valor do lucro líquido aqui, ele foi, vamos dizer que tinha lá os 5 mil de despesa, de multa de trânsito, vou até colocar aqui para ficar vocês entenderem. Multas no valor de 5 mil. Então, essas multas de trânsito, elas diminuíram o valor do lucro, tendo em vista que elas entraram aqui nessas despesas. Para fim de contabilidade, isso está errado? Não, está certíssimo. Mas para efeito de cálculo do tributo, para efeito de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, a base de cálculo não devo utilizar os 70 mil. Porque tem 5 mil aqui de multas que foi diminuído lá das minhas receitas, né? Que para fins de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, ela não é despesa dedutível. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o ajuste, que é onde a gente vai fazer lá no LALU, lá na escrituração contábil fiscal. Então, eu tenho que fazer as adições, eu tenho que adicionar aqui esse valor dessa despesa. Então, o meu lucro para fins de cálculo do imposto de renda vai ser aí 75 mil. 70, que foi o lucro líquido apurado lá nas minhas demonstrações contábeis, lá na minha escrituração contábil, mais o ajuste, a adição, porque essa despesa não poderia ser dedutível. Então, nós temos aí 75. Esse seria a minha base de cálculo, para fim de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. O mesmo, pessoal, acontece, por exemplo, com a receita. Vamos dizer que tem uma receita aqui, que é uma receita que ela seria isenta de imposto de renda ou de contribuição social. Então, essa receita aqui, o valor da receita que era isenta, eu teria que diminuir aqui desse valor. Por quê? Porque a receita, de certa forma, ela aumentou o meu lucro, né? Ela aumentou o meu lucro, então eu tenho que diminuir. Eu tenho que fazer exclusão dessa receita. Essa receita não vai compor a base de cálculo para o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, vamos dizer aqui que a gente tinha receitas lá não tributáveis no valor de 10 mil reais. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir 10 mil reais aqui desse valor aqui, dessa base de cálculo. Então, eu teria aqui, na realidade, uma base de cálculo de 65 mil. Então, essa seria a minha base de cálculo após as adições e após as exclusões. Então, pessoal, é isso que a gente faz, essa questão de adição e exclusão. Tranquilo, galera? Eu sempre faço essa pergunta e está tranquilo, né? Às vezes vocês estão tranquilos, mas não estão entendendo, né? Estou tranquilo, pessoal, mas não estou entendendo nada. Então, a pergunta eu tenho até que mudar. Eu fui claro, pessoal, nas minhas colocações. Se não fui claro, faz a perguntinha aí, que eu repito, eu gravo um novo vídeo, eu mando a mensagem, eu dou esclarecimento. A gente está aqui para contribuir com vocês, né? Ajudar vocês aí a trilhar esse caminho de forma mais simples, né? O caminho do conhecimento. Bem, pessoal, a finalidade do lucro real, pessoal, é o que? É apurar a base de cálculo do imposto, né? A base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas que optam por esse regime de tributação. A gente viu nas aulas anteriores que o lucro real é um regime de tributação, né? A gente viu o Simples Nacional, a gente viu o lucro presumido e agora a gente está vendo o lucro real. Então, a finalidade do lucro real nada mais é do que apurar e calcular o imposto
dessas pessoas, do imposto de renda, dessas pessoas que optaram pela apuração através do regime de tributação do lucro real, imposto de renda e contribuição social. O lucro real é demonstrado no livro de apuração do lucro real, né, do LALU, como eu falei, que está lá dentro da SF. O que é isso aqui do lado, Aladinho? O que são essas imagens aqui ao lado? Essas imagens aqui, pessoal, são imagens que eu tirei lá da SF, da Escrituração Contábil Fiscal, onde ela mostra lá um LALU, né, uma forma de ajuste aí do lucro real, né? Então, para vocês de gestão pública, de administração pública e gestão social, isso não vai influenciar muito não. O pessoal da contabilidade, meus alunos aí da contabilidade, se estiverem assistindo esse vídeo, aí sim eles vão precisar saber mexer, saber alimentar a ECF. Mas não se preocupem que isso a gente vai ver nas disciplinas dos alunos de contabilidade, vão ver isso na disciplina de prática contábil, né? A gente vai trabalhar ECF, ECD, lá na disciplina de prática. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá, vamos caminhando. O lucro real é o lucro líquido do período. Isso eu já falei para vocês. De apuração ajustado pelo quê? Pelas adições que a gente viu no slide anterior, né? Eu falei para vocês, as exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por esse regulamento, que é o decreto número 1598 de 77, artigo 6º, caput desse artigo. Então, pessoal, isso é a finalidade do lucro real, isso é o conceito inicial de lucro real. Vamos lá, o que é que diz o artigo 259 do Regulamento de Imposto de Renda, 2018? O lucro líquido do período é apurado, o lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro operacional, das demais receitas e despesas e das participações e deverá ser determinado em observância aos preceitos da lei comercial. Decreto-Lei 1598 de 77, o artigo 6º, parágrafo 1º e artigo 77, caput, inciso 11, Lei 7.450 de 85, artigo 18 e Lei 9.249 de 95, artigo 4. Então eu trago aqui todo o embasamento legal do que eu estou falando. Pessoal, quando a gente está trabalhando em regime de tributação, vocês já devem ter prestado atenção nas minhas aulas, a gente trabalha muito a legislação. Por isso que lá nas primeiras aulas, quando eu estou falando de contabilidade introdutória, eu digo que o contador ele anda muito junto com o direito, né? O contador ele tem que entender muito de legislação, ele tem que ler muito a legislação, para que ele entenda o que é que a legislação diz e saiba interpretar. Ah, não consegui interpretar bem esse artigo. Então, o que é que eu oriento? Procure um colega contador, procure um professor, procure um advogado para lhe auxiliar, para você entender que ele faça cursos, não pare por aí, não se prenda só à universidade, faça cursos extracurriculares. Então isso é muito bom. Então voltando para cá, o lucro líquido do período de apuração é a soma das operações, né? A soma algébrica do lucro operacional, das receitas, das despesas. Na realidade as despesas vão diminuir, né? Das receitas lá, das participações, e sempre vai estar determinado com base nas leis, na lei comercial, né? Os ajustes ao lucro líquido. Para fazer os ajustes, eu trago aí o artigo 260 do Regulamento de Imposto de Renda. O que é que ele diz? Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do período de apuração. O que é que são adicionados ao lucro líquido do período de apuração? Os custos, né? As despesas, os encargos, as perdas,
as provisões, as participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com o disposto no regulamento, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real. O que é que esse artigo quer dizer com isso? Olhe, você, gestor público, você administrador público, você contador, você que está lá analisando aquela empresa ou ajudando na elaboração do lucro real, você vai ter que adicionar, para efeito de cálculo do imposto, todas aquelas despesas, aqueles custos, aqueles encargos, aquelas perdas que não são consideradas dedutíveis pela legislação. Aladim, como é que eu vou saber o que é dedutível e o que não é dedutível? Lendo a legislação. Então a gente tem que ver lá o que é que eu posso deduzir e o que eu não posso deduzir para fins de efeito, para encontrar a base de cálculo do lucro real. De forma bem simples, bem genérica, o que eu posso dizer para vocês? O que deduz é tudo aquilo que está ligado diretamente à atividade operacional da empresa, né? Tudo aquilo que está ligado à atividade da empresa, como por exemplo, compra de insumos para fabricação, as despesas que você tem com o operacional da empresa, os custos que você tem no processo de fabricação, tudo isso são despesas dedutíveis. O que não são dedutíveis, Aladim, que eu tenho que colocar lá nas adições? Tudo aquilo que não está ligado à atividade operacional da empresa. Um exemplo que eu gosto muito de dar é, por exemplo, o empresário, ele comprou fraldas para o filho dele com o dinheiro da empresa. Primeiramente, ele já quebrou aí um princípio, que é o princípio da entidade, né? Onde não mistura o pessoal com o empresarial. Mas vamos dizer que comprou lá, está lá na empresa e quem usa essa fralda lá é o menino dele. Até quando vai lá para a empresa. Isso não tem nada a ver com a atividade operacional da empresa. Então essa despesa ela não é dedutível. Beleza, galera? Qualquer dúvida, vocês perguntam aí, viu? Não fiquem com dúvida. 2. Os resultados, os rendimentos, as receitas e qualquer outros valores não incluídos na apuração do lucro líquido, que de acordo com o disposto nesse regulamento devem ser computados na determinação do lucro real. Ou seja, alguma receita, algum rendimento que eu não coloquei lá, que não foi digitado ou que não está, não compôs a base lá para encontrar o lucro líquido da empresa, eu devo adicionar. Vamos dizer que teve uma receita lá que não foi computada. Então eu tenho que adicionar essa receita para fins de encontrar a base de cálculo do lucro real. Eu trago aqui, pessoal, um mapa mental, né? Inclusive aí da IOB Educação. Eu trago esse mapa mental, muito bacana, e os créditos aí, a fonte, só mencionando a fonte aí, a fonte da IOB Educação. E ele traz o seguinte, né? As formas de apuração do lucro real. O lucro real, a gente tem duas formas de apuração do lucro real. Uma delas é a forma trimestral, ou seja, a apuração trimestral, e nós temos a apuração anual, né? Então, no regime do lucro real, tributa-se o lucro, né? Receita menos despesa necessárias e comprovadas. Outra coisa aqui, pessoal, uma observação. Para mim, utilizar aquelas receitas e para mim utilizar as despesas, né, para efeito de elaborar a base de cálculo do lucro real, eu tenho que ter comprovação, eu tenho que ter documento hábil. Eu contador, e vocês enquanto administrador que vão estar analisando lá aquela apuração, se vocês forem analisar aquela apuração, vocês devem exigir a comprovação.
caso vocês vão fazer uma fiscalização, alguma coisa na empresa, vocês devem exigir a comprovação. Porque não pode, por exemplo, utilizar despesas que eu não tenho nota fiscal, que eu não tenho comprovação daquela despesa existiu. Porque se você era muito bom, o empresário ele poderia inventar, poderia criar despesas. Ó, eu tive despesa aí de 100 mil com manutenção lá da minha empresa. Sim, cadê a comprovação? Não, não tenho. Então, ela não vai entrar, não vai ser colocada nem na contabilidade, nem para efeito aí de apuração lá, de diminuir, no caso, o lucro da empresa para efeito de cálculo do imposto do lucro real. É obtida pela contabilidade, né, ajustada de acordo com a legislação fiscal. Então, o lucro ele é obtido lá na contabilidade e eu faço os ajustes de acordo com a legislação fiscal via LALU, né, com as adições e exclusões. Então, é isso que eu faço. Sobre a base de cálculo do lucro real, né, para o imposto de renda, a gente tem uma alíquota e um percentual de 15%, mais um adicional de 10%. Eu vou já falar para vocês sobre essa questão do adicional. Não se preocupem, mais à frente a gente vai falar. Então, regra geral, como é que eu calculo o lucro real, o imposto a pagar, o imposto de renda à pessoa jurídica no lucro real? Eu aplico a alíquota de 15% sobre o lucro real, sobre o lucro após os ajustes, né? Após as adições e as exclusões. Se a gente vai ver se a empresa ultrapassar aí 60 mil, se o lucro lá ultrapassar os 60 mil, essa empresa ela vai pagar ainda um adicional. Eu vou falar mais isso mais adiante, o adicional de 10% sobre o que ultrapassou. E a contribuição social sobre o lucro líquido, que é isso aqui, ó, CSSL. Como é que eu calculo? Eu pego lá a base de cálculo do lucro real, né, que é o lucro após as adições e as exclusões, e aplico a alíquota de 9%. Então, simples assim, eu encontro a contribuição social sobre o lucro líquido. Mais um esquemas e um gráfico lá da IOB, né, da IOB Educação, onde ele traz o momento da opção pelo lucro real. O lucro real, pessoal, pelo regime anual, existe as antecipações mensais com base nos balancetes ou receitas brutas. O que acontece? No início do ano, a empresa ela opta pelo regime de tributação e opta também pela forma como eu vou trabalhar esse regime de tributação. A gente viu em aulas anteriores que a empresa ela vai optar pelo lucro, pelo Simples Nacional, pelo lucro real, pelo lucro presumido. E aí a gente viu também em aulas anteriores que, por exemplo, lá no lucro presumido, a empresa ela pode optar pelo regime de caixa ou de competência, né? No lucro real também a empresa pode optar pelo regime de cálculo anual ou pelo regime de cálculo trimestral. Como assim anual, Ladim? Anual ele quer dizer que a empresa só vai pagar uma vez no ano o imposto? Não, pessoal. Ela paga mensalmente por estimativa. Ela paga mensalmente com base nos balancetes ou na receita que é apresentada na contabilidade. Então, ela paga o imposto de renda e a contribuição social até o último dia do mês seguinte. Até o último dia do mês seguinte àquela apuração. Ou seja, no exemplo aqui, o de janeiro, ela paga até o último dia útil do mês de fevereiro. O de fevereiro, ela vai pagar até o último dia útil do mês de março e por aí vai.
No regime trimestral, ocorrem as antecipações trimestrais com base em balancetes ou receitas brutas. Como é que é pago o imposto de renda e a contribuição social no regime trimestral? É pago até o último dia do mês subsequente à apuração. No trimestre, pessoal, nós temos aí, por exemplo, primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Isso aqui compõe o primeiro trimestre. Aqui, ó, primeiro trimestre. Eu vou pagar o imposto, vou botar aqui pagamento do IRPF, IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. A empresa tem até o último dia útil do mês de abril para pagar o imposto de renda e a contribuição social do primeiro trimestre. O segundo trimestre é abril, maio e junho. Então, a empresa tem até o final de julho para pagar o imposto de renda e a contribuição social do segundo trimestre. E por aí vai, pessoal. Ela tem até o final do mês subsequente para pagar o imposto de renda e a contribuição social. Tranquilo, galera? No lucro real trimestral, pessoal, o imposto e a contribuição devida apurada ao final de cada trimestre, eles devem ser pagos em cota única até o último dia do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração. Ou a opção da pessoa jurídica, pago em até 3 cotas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia útil do mês, dos 3 meses subsequentes ao do encerramento do período de apuração. Nenhuma cota, se eu optar por dividir essas cotas em 3, nenhuma das cotas, pessoal, elas poderá ter valor inferior a R$1.000. E o imposto ou a contribuição de valor inferior a R$2.000 será pago em cota única. Então, primeira regra, se eu quero, vamos lá, deixa eu tentar explicar aqui para vocês de forma mais clara. Regra geral, no lucro real trimestral, eu pago até o último dia do mês subsequente ao trimestre. Eu pago o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro real. Mas vamos dizer que eu quero parcelar esse valor do imposto de renda e da contribuição social. A legislação me permite que eu pague em até 3 parcelas esse valor. Vamos num exemplo aqui, eu calculei o imposto de renda e a contribuição social, mas eu vou dar um exemplo aqui só do imposto de renda, que serve a mesma lógica. Vamos dizer que eu calculei aqui o imposto de renda e deu R$9.000, o imposto de renda do trimestre. Imposto de renda, pessoa jurídica. Deu R$9.000. Eu tenho a opção de pagar ele de uma vez só, até o último dia útil do mês de quanto? Ó, a gente tem janeiro, fevereiro e março, que é o primeiro trimestre, do mês de abril. Então eu posso pagar esse valor aqui todo de uma vez até o final de abril, que é o que acontece na prática, na maioria das empresas, ou eu posso parcelar esse valor. Para me parcelar, existem algumas condições. A primeira delas, nenhuma das cotas elas podem ser inferior a R$1.000. É a primeira condição. Segunda condição é o imposto ou a contribuição, se vamos dizer, se esse valor do imposto de renda aí, ele tivesse dado até R$2.000,
ou inferior a R$ 2.000, se ele tiver resultado inferior a R$ 2.000, eu tinha que pagar em cota única, ou seja, não iria ter a opção de eu dividir isso aqui em 3 vezes. Se fosse inferior a 2.000, eu não teria como dividir em 3 vezes. Tá aqui, ó. Será pago em cota única até o último dia do mês subsequente. Então, se desse aqui, por exemplo, 1.999, eu tinha que pagar até o final do mês de abril, né? Até o final do mês de abril, tendo em vista que esse era do primeiro trimestre. Isso aqui, pessoal, é aquela mesma regra que acontece para o imposto de renda da pessoa física. Lembra que na pessoa física lá, quando eu calculo o imposto de renda, eu posso dividir em até 8 cotas. Pronto, é a mesma lógica, segue praticamente aquela mesma lógica. Aqui, na pessoa jurídica, eu posso dividir. Só que isso tem um preço. A gente diz na administração, vocês já devem ter escutado essa frase várias vezes, né? Na administração não existe almoço grátis. Então, olha o que é que diz aqui o B. As cotas serão acrescidas de juros equivalente à taxa Selic, acumulada mensalmente, calculadas a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do encerramento do período de apuração, até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que vamos dizer aqui que eu dividi aqui em 3 cotas. 3 cotas de 3.000. Posso pagar aqui até 3 cotas de 3.000. Então, o que é que vai acontecer? Essa primeira cota aqui, eu tenho que pagar ela até o final de abril. Vou botar aqui na frente, abril, maio, e junho. Então, essa primeira aqui, eu não pago juros, porque está dentro do período normal, está dentro do período do trimestre. Lembra lá quando eu pago, se eu pagar todo de uma vez, eu tenho que pagar até o final de abril, então essa daqui não se fala em juros. A partir da segunda cota, eu vou pagar juros de acordo com a Selic aí, mais 1%. Então, não existe almoço grátis. A primeira cota ou cota única, quando paga até o vencimento, não sofrerá acréscimo nenhum, diz aqui a linha C. Então, pessoal, é isso aí no lucro real trimestral. E aí eu trago uma observação, né? Atenção, pessoal. Na prática, a maioria das empresas optam pela estimativa, pelo balanço anual, ou seja, pelo lucro real anual. Tendo em vista vantagens de economia tributária, de simplificação de procedimentos e também pelo fato de que as pessoas jurídicas têm a faculdade de suspender ou reduzir o pagamento da estimativa de acordo com os resultados que apurar em balancetes levantados especificamente para esse fim. A adoção de uma das formas citadas, lucro real trimestral, ou pagamento por estimativa com apuração do lucro anual, é irretratável para todo ano calendário. Eu não posso simplesmente, eu optei pelo regime anual, né, com estimativa, e aí depois eu digo, não, eu agora quero calcular o lucro real de forma trimestral. Do mesmo jeito que eu já falei para vocês em aula anterior, que o regime de tributação, quando eu escolho um regime de tributação, eu tenho que ir com aquele regime de tributação até o final do ano. A forma de calcular lá dentro desse regime de tributação, quando eu opto lá pelo lucro real trimestral ou anual, eu tenho que segurar até o final do ano. Essa fundamentação, pessoal, está lá no Regulamento de Imposto de Renda, nos artigos 218, 219 e 229, e também na Instrução Normativa
1.700 de 2017, no artigo 54. Então, é isso aí, pessoal. No lucro real, ainda no lucro real trimestral, o lucro do trimestre anterior ele não pode ser compensado com prejuízo fiscal do trimestre seguinte, ainda que dentro do mesmo ano calendário. Como assim, Aladim? Vamos dizer aqui que eu tive lá no primeiro trimestre, a empresa teve no primeiro trimestre um lucro de 30 mil reais. Primeiro trimestre, isso aqui é um lucro tributável já, após as adições, as exclusões, um lucro de 30 mil lá. Então a empresa vai pagar imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido no valor sobre o valor dos 30 mil. No segundo trimestre, vamos dizer que a empresa teve um prejuízo. No segundo trimestre, a empresa teve um prejuízo de 30 mil. Vou colocar até de negativo aqui para vocês entenderem que é um prejuízo, viu? Só colocando negativo aqui só para vocês terem a ideia. Então, o que esse lucro aqui, no caso, então, nesses 2 trimestres aqui, a empresa não era para ter pago nada de imposto de renda, nem contribuição social, porque o lucro que ela teve, na realidade, não teve, porque ela teve prejuízo de 30 mil, então zerou aí. Só que ela não pode compensar o lucro de um trimestre com lá o segundo trimestre que deu prejuízo. Ela já teria até pago esse valor aqui do imposto de renda da contribuição social sobre esse lucro desse trimestre, né? Outra coisa, o prejuízo fiscal de um trimestre, ele só poderá reduzir até o limite de 30% do lucro real do trimestre seguinte. O que é que eu quero dizer com isso? Pegando esse mesmo exemplo aqui, vamos dizer que no terceiro trimestre, vou colocar aqui, terceiro trimestre, no terceiro trimestre a empresa apresentou um lucro de 50 mil. A empresa apresentou um lucro de 50 mil reais. Ela teve no trimestre anterior um prejuízo de 30 mil. Então, ela pode compensar os 30 mil? Não. Porque ela não pode compensar os 30 mil. Ela só pode compensar até o limite de 30% do lucro real do trimestre seguinte. Então, se no trimestre seguinte o lucro real deu 50 mil, ela vai poder compensar 15 mil reais. Ou seja, ela vai pagar aqui, ela vai diminuir aqui desse valor aqui, 15 mil. Ela vai pagar o lucro real, ora, o imposto de renda e a contribuição social sobre o valor de 35 mil. Se ela pudesse compensar tudo, ela iria pagar em cima de 20 mil só, pessoal. Mas ela vai pagar em cima de 35. No quarto trimestre, se ela der lucro também, ela vai compensar mais 30% daquele lucro, até chegar a compensar o valor total do prejuízo que ela teve nesse segundo trimestre. Então, isso aí é uma outra prerrogativa do lucro real trimestral. Você vai compensando trimestralmente. No lucro real trimestral, o lucro do trimestre anterior ele não pode ser compensado, né, com prejuízo fiscal, isso eu já falei. Esse aqui também eu já falei. Vindo para cá para a questão das determinações do imposto de renda e da contribuição social. Como é feito o cálculo? Como eu falei para vocês, a gente tem um lucro líquido contábil, né, antes do imposto de renda. Vou simular aqui valores. Vamos dizer que a gente tinha aí um valor de 80 mil. A gente tem as adições, como eu falei para você anteriormente, né? As adições de despesas que não poderiam ter sido dedutíveis, as exclusões, por exemplo, de receitas que não são tributáveis. E aí a gente encontra o lucro
ajustado, né? O lucro ajustado. Então, vamos dizer aqui que nós temos aí 40 mil de adições. Então, soma-se aqui mais 40 mil de adições. Vamos dizer que tinha-se aí 10 mil de exclusões. Então, vamos tirar aqui 10 mil de exclusões. Então, nós temos aqui o lucro ajustado de 110 mil. Não é isso? A gente tem 120 menos 10, 110 mil. E aí a compensação de prejuízo de até 30% do lucro ajustado. Vamos dizer, vamos pegar aquele exemplo lá anterior, que a gente tinha tido aí 30 mil de prejuízo. Então, de prejuízos anteriores. Então, se eu tenho 110 mil aí, se meu lucro ajustado foi 110 mil, eu posso compensar até 30%, eu poderia compensar até 33%. Como meu prejuízo foi de 30 mil, eu vou compensar ele todinho, ó, 30 mil aqui. Então, meu lucro real nessa situação aqui seria 80 mil reais. Então, recapitulando, pessoal, nós temos o lucro líquido contábil, a gente coloca as adições, diminui as exclusões e acha o lucro ajustado. Após o lucro ajustado, eu vou fazer a compensação de até 30% do lucro ajustado, ou seja, a compensação lá daquele meu prejuízo que eu dei o exemplo. E aí eu encontro o lucro real, ou seja, a base de cálculo para me calcular o imposto de renda e a contribuição social. Tranquilo, pessoal? Como eu falei, tá tranquilo, Aladim, mas não estou entendendo. Então, se não está entendendo, pergunta. Pergunta que a gente está aqui para contribuir com vocês, né? Pode ser que, faz uma pergunta e talvez a Aladim não saiba responder. Eu vou pesquisar, não se preocupe não que eu trago a resposta para vocês. Eu já recebi aí pergunta aí de todo tipo, até que não era do conteúdo, e a gente vai pesquisando, a gente vai atrás e a gente leva a resposta para vocês. Então, faz a pergunta, não fica na dúvida. A hora é essa, pessoal. Então, o que que a gente tem lá? A gente tem a alíquota normal, que a gente chama de alíquota normal, né? Eu encontrei o lucro real lá de 80 mil, pegando o exemplo anterior, né? Então, 80 mil, eu quero saber qual é o meu valor do imposto de renda. Eu aplico aqui 15%, que é a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, eu vou encontrar o imposto de renda pessoa jurídica, que a gente chama de imposto de renda normal, ou seja, é o antes do adicional, o imposto de renda pessoa jurídica. Então, eu vou fazer o seguinte, 80 mil, né, entre 15% vezes 15%, a gente vai ter aqui 12 mil reais. Então, 12 mil reais seria o meu imposto de renda. Só que nós temos um adicional do imposto de renda. Que danado é esse adicional? Eu disse a vocês, que a gente exige no imposto de renda, no lucro presumido e no lucro real, nós temos a parcela isenta de imposto de renda pessoa jurídica adicional, que é de 60 mil. Então, o meu trimestre aqui, pessoal, ele ultrapassou 60 mil. Então, o que é que eu faço? Eu pego aqui esses 80 mil, né, que é o valor total do meu lucro real, menos 60 mil, que é minha parcela isenta. Então, diminuir aqui, eu vou encontrar a base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica adicional, que é nada mais, nada menos que 20 mil. 80 menos 60, 20 mil. Então, eu vou aplicar aí 10% sobre os 20 mil, que vai dar quanto? 2 mil, né? 2 mil reais aqui. Eu aplico ali, talvez, 10%. Eu vou ter um imposto de renda adicional de 2 mil, né? Então, 20 mil vezes 10%, 2 mil reais de adicional de imposto de renda.
E aí, quanto seria meu imposto de renda total, meu imposto de renda pessoa jurídica total a pagar? Nada mais é do que os 12 mil do imposto de renda normal, mais os 2 mil do adicional. Então, aqui nós teríamos aí um total de RPJ, pessoa jurídica, a pagar de 14 mil. 12 mil mais 2, imposto de renda, pessoa jurídica, a pagar. Isso aqui é o cálculo trimestral. Aladim, e se fosse anual? Como seria? A lógica era a mesma. Vamos supor aqui eu peguei o faturamento do trimestre, né? Mas vamos dizer aqui que eu esteja fazendo aí o anual por estimativa, né? Por estimativa, que é no caso eu faço o cálculo mensal, né? Então, por estimativa lá, eu levantei lá a contabilidade, fiz os ajustes, e aí deu um lucro real de 30 mil reais em janeiro. Lembrando, esse primeiro aqui ele está fazendo do trimestre. Trimestre. Aqui, nesse segundo aqui, eu vou fazer, vamos dizer que foi de um mês, né? A gente está trabalhando aqui anual. Anual por estimativa mensal. Então, eu pego aqui o mês de janeiro. Nesse primeiro aqui eu peguei janeiro, fevereiro e março. Então eu peguei aqui o trimestre. Nesse mês aqui eu só peguei janeiro. Vamos dizer que o lucro de janeiro, após feita a contabilidade, é apurado lá o lucro real por estimativa, foi de 30 mil. Então, como eu vou fazer esse cálculo? Vamos lá. Eu vou pegar os 30 mil, ó, do mesmo jeito que eu peguei os 80 do trimestre, aqui no mês, por estimativa, eu vou pegar os 30 mil e aplico a alíquota de 15%, né? Então, qual o valor que eu teria aí? 30 mil vezes 15%, então 4.500 era o meu valor aí do imposto de renda pessoa jurídica, imposto de renda pessoa jurídica normal, né? Que a gente chama aqui da alíquota normal, a gente teria aí 4.500. Eu terei adicional, como é que eu sei se eu estou fazendo por estimativa mensal? Pessoal, a lei diz que a parcela dedutível, ela corresponde a 20 mil por mês, né? Então, se eu estava fazendo aqui trimestral, por isso que eu utilizei aqui esse valor de 60 mil, porque o trimestre são referentes a 3 meses. No nosso caso aqui, como é por estimativa, é o cálculo anual por estimativa mensal, eu vou pegar o valor mensal, que é de 30 mil, e vou ver e vou diminuir da parcela dedutível dos 20 mil reais. Com isso, pessoal, eu vou ter aí uma base de cálculo do adicional de 10 mil reais. Então eu terei aí a base de cálculo do adicional de 10 mil. Aplicando a alíquota de 10%, né? O que é que eu fiz aqui? Só recapitulando, pessoal. Eu peguei o valor, né, do lucro real, diminuí a parcela dedutível de 20 mil, que é a mensal. Então eu encontrei o valor aí da base de cálculo do adicional de 10 mil reais. Apliquei os 10%, que é do imposto de renda adicional, e aí eu encontrei R$ 1.000 aqui de imposto de renda adicional. Que eu tinha encontrado lá 22 mil, que era o referente ao trimestre. Aqui eu encontro aí R$ 1.000, que eu estou fazendo por estimativa mensal. Então, quanto seria meu imposto de renda total a pagar referente a esse mês de janeiro por estimativa? Eu teria 4.500, que é o valor que eu encontrei aqui de RPJ normal,
mais os R$ 1.000 que é do adicional, né? Do adicional que eu encontrei aqui em cima. Então eu teria aí no mês 5.500 a pagar de imposto de renda, pessoa jurídica a pagar. Então, aí está a forma, pessoal, de cálculo, tanto trimestral como anual por estimativa mensal. Chama-se anual, mas a gente faz por estimativa mensal, né? No final do ano, né, lá em dezembro, a gente faz um ajuste, né? No último mês é que eu vou ter o real valor do lucro e aí eu faço a apuração final lá em dezembro. Todo mês eu vou fazendo, aqui é por estimativa e no final eu pago, a empresa vai pagar só a diferença lá, né, do mês de dezembro, porque eu já fiz aí referente a todos os outros meses. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos para a contribuição social sobre o lucro líquido. A contribuição social sobre o lucro líquido eu já fiz inclusive aqui o cálculo, a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido é de 9%. Não tem adicional na contribuição social sobre o lucro líquido. A base de cálculo seria a mesma. Então, eu peguei aqui 80 mil, que é a base de cálculo lá trimestral. Vou pegar aqui, ó, trimestral. 80 mil vezes 9%. Então, eu teria aí 7.200 de contribuição social a pagar no trimestre. Na outra, pessoal, que eu estou fazendo por estimativa mensal. Então, que é a anual. Anual por estimativa mensal. Vou botar até aqui na frente, um mês. Mês de janeiro. Para vocês saberem. Então, janeiro, a base de cálculo foi 30 mil reais. Então, eu multiplico aí a alíquota de 9%. E aí eu encontro 30 mil entre 9%, eu vou ter aí 2.700 de contribuição social sobre o lucro líquido a pagar aí no mês por estimativa anual, por estimativa mensal. Então, esse aí é o nosso cálculo do imposto de renda e da contribuição social, seja optando aí no lucro real, seja optando pelo pagamento trimestral, seja optando pelo recolhimento anual com estimativa mensal. Como eu falei, esse por estimativa é o que as empresas adotam mais, né? Por estimativa aí mensal. Então, pessoal, por aqui a gente fica, né, nessa videoaula de hoje. Qualquer dúvida, vocês perguntem. Se eu não fui claro em alguma explicação, vocês podem perguntar que eu gravo um novo vídeo ou eu faço explicações aí em forma de texto para auxiliar vocês aí nessa caminhada. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Vamos lá, pessoal.